Capítulo 2 do material didático, o que é a grande tribulação. Número 1, é o grande dia da ira de Deus. Apocalipse 6, versículo 17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E em Romanos 2, versículo 5, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Bom, a grande tribulação é um momento em que Deus, ele, de alguma maneira, ele atende a humanidade. A humanidade, com as suas obras erradas, eles estão dizendo o seguinte: eles não querem a oferta de Deus, eles não querem a vida. Naquele exemplo, naquela parábola que eu chamo do navio, a salvação construída por Deus, o homem prefere ficar em alto mar ali, com o risco de morrer afogado a qualquer momento, e ir para o inferno, mas ele não quer a salvação. Os homens, com as suas atitudes, estão pedindo o reino de Satanás. Então Deus vai permitir. Deus vai permitir que por 7 anos eles vivam esse reino. A igreja não estará aqui na terra. E nós vimos em estudos passados que a igreja, ela funciona como uma bênção para este mundo. Quando a igreja for tirada, toda a criação vai gemer ainda mais. O apóstolo Paulo disse que toda a criação geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Só que os filhos de Deus, eles serão primeiro tirados da terra, serão arrebatados. 7 anos depois é que eles retornam para dar fim ao reino do anticristo. A grande tribulação, esse período, é chamado então de ira de Deus, porque Deus vai permitir esse grande sofrimento na humanidade, para que eles vejam, olha, quando vocês pecam, quando vocês escolhem o caminho do mal, é esse o reino que vocês estão querendo viver. É um reino que é proposto por Satanás. Número 2, é a hora da tentação universal. Em Apocalipse 3,10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Bom, que tentação seria essa? Essa tentação é normalmente interpretada como sendo a grande tribulação. Viria um período de tentação muito forte, que o engano vai crescer na terra numa proporção que a humanidade será levada. Tudo indica, nós veremos aí no estudo da grande tribulação, que o anticristo chegará a propor uma guerra declarada a Deus. Nós veremos isso no estudo da grande tribulação. Hoje, os homens que fazem o mal, eles não fazem isso, vamos dizer, de forma declarada ao Deus da Bíblia. Pelo menos o mundo capitalista, né? Estados Unidos, a Europa, aqueles que se colocam contra Deus e contra o povo de Deus. O Brasil está numa política contrária às instituições divinas, contrária à família, com princípios ateístas, porque estão abraçando o comunismo. Isso está acontecendo no Brasil. Então, o mundo, infelizmente, ele está tomando essa atitude. Nós sabemos que existem aqueles islâmicos que eles já assumem uma guerra contra o Deus da Bíblia. Durante a grande tribulação, isso será generalizado. O anticristo ele deverá propor mesmo um desafio ao Deus da Bíblia, dizendo que de alguma maneira ele pode ser desafiado e que a humanidade pode se livrar do juízo dele. Essa deverá ser a pregação do anticristo. Número 3. É dia de grande aflição. Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Número 4. É tempo de angústia sem igual. Todos os versículos descrevendo esse momento que a humanidade estará vivendo, dizendo que é algo que a humanidade nunca viu, né? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então está falando de grande tribulação, grande aflição, angústia sem igual. Número 5, é dia de indignação e angústia. Sofonias capítulo 1, versículo 15, nos diz: aquele dia é um dia de indignação e angústia, e de ânsia, e de alvoroço, e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como no versículo, no item 6 aí, que eu coloquei também a mesma expressão. Veja o que Sofonias diz, profetizando sobre o dia do encontro de Deus com Israel, né? Aquele período vai ser um período realmente muito difícil, de muito sofrimento, e que usa essa expressão, dia de trevas e de escuridão, dia de densas trevas, né? Todas uma grande ênfase para dizer, olha, esse dia não é um dia normal. Por isso que nós, vamos dizer, claro, com muitas evidências bíblicas, vemos que faz sentido a igreja ela ser tirada da terra antes deste dia. Esse período de sofrimento de Israel, a igreja não experimentará. Número 7, é o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 6,12 diz: e Yahvé afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, porque será o dia da vingança de Yahvé, ano de retribuições pela luta de Sião. E aqui a vingança, né, por causa de tanto desprezo que as nações têm em relação a Deus, tiveram durante a grande tribulação, ok? Terão durante a grande tribulação, e também por causa da atitude deles de acreditarem no anticristo e cercarem Jerusalém. Então, o momento que Deus se manifestar para destruir esses exércitos será esse dia também de vingança do nosso Deus. Número 8, é dia de grande perturbação. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação de Yahvé entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Por diversas vezes, no Antigo Testamento, Israel estava cercado de inimigos, Israel estava praticamente sem recurso, e Deus, ele operou de maneira que os exércitos inimigos começaram a se confrontar. Porque era muito comum, em uma guerra dessa, o país dominante, um exemplo, a Babilônia, ou a Síria, ou o Egito, o país dominante, ele ia invadir uma terra, por exemplo, Israel. Então ele já falava com os exércitos aliados dele em volta, que eles já tinham conquistado a cidade. Por exemplo, a Síria já tinha sido dominada, a Arábia já tinha sido dominada pela Babilônia. Todos esses países, quando a Babilônia falava, eu vou invadir Israel, vou destruir Jerusalém. Quem quiser fazer parte do meu exército, uma parte tinha um compromisso, né? Eles tinham que fazer parte desse exército para destruir uma cidade que se revoltava, e também ele dizia, olha, vocês vão poder saquear a cidade à vontade. Aí tinha aqueles, por ódio de Israel e pela oportunidade financeira, saqueavam. O item 9 é a tribulação de Jacó. Lembrando que Jacó é o homem que Deus mudou o nome para Israel, porque ele mudou de caráter. Então Deus mudou o nome de Jacó, que era usurpador, para Israel, que é príncipe de Deus. Ok? Então aqui diz que é a tribulação de Jacó, por quê? Porque Israel voltou a ser Jacó. Eles se desviaram. Jeremias capítulo 30, versículo 7 diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então a profecia deixa claro que Jacó será salvo. Por quê? Podemos dizer que novamente Jacó se tornará Israel.
Item 10. É um dia grande e muito terrível. Em Joel capítulo 2, versículo 11 está escrito: E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia de Yahvé é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Sempre lembrando, quando você encontrar Senhor, tudo em maiúsculo na tua Bíblia, significa que no original hebraico está o tetagrama sagrado, que a melhor pronúncia, a pronúncia mais aceitável é Yahvé. E também vou aproveitar para vocês não caírem no erro dos judeus. Os judeus desviados, eles tomaram a decisão de nunca mais pronunciar o nome Yahvé. Eles evitam pronunciar esse nome. Eu digo o seguinte, isso foi um erro grave deles. Tem alguns evangélicos, alguns cristãos elogiando, porque eles falam, olha que respeito, né, ao nome santo de Deus. Israel hoje não tem nenhum respeito ao nome santo de Deus, como deve ser respeitado. Eles desprezaram o nome santo de Deus, eles desprezaram Jesus. E não usar o nome de Deus é uma derrota para o povo. Seria o mesmo que alguém chegar e dizer, propor agora na igreja, olha, o nome de Jesus é tão santo que nós não devemos nem pronunciá-lo mais. Fazer como os judeus fazem em relação a Yahvé. Como assim? Mas se é o nome de Jesus que me dá vitória sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as minhas limitações, é o nome de Jesus, né? Jesus Cristo disse, em meu nome fareis esses sinais. Então é um absurdo deixar de usar o nome de Jesus. O mesmo vale para Israel. Certamente eles estão sofrendo na história muito pela atitude deles terem deixado de usar o nome de Deus. E número 11 é o dia de Yahvé, é o dia do Senhor. Amós capítulo 5, versículo 18 a 20 diz: Ai daqueles que desejam o dia de Yahvé, para que quereis vós este dia de Yahvé? Treva será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em uma casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia de Yahvé trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Porque o dia de Yahvé é esse período da grande tribulação, esse período de 7 anos, em que haverá uma aflição como nunca houve na história da humanidade. E um período de trevas, porque haverá uma operação demoníaca como nunca houve na história da humanidade.